E aí pessoal, notícias do DM, porque o Grêmio precisa de reforços e o DM vai apresentar essa situação. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista, mas fique antes com esse recado que é para você que está precisando de uma renda extra, que tal trabalhar para empresas, ganhar em dólar e na segurança de casa, isso mesmo, só é necessário um computador ou um celular com internet promocional para começar a trabalhar ainda hoje. O técnico Luiz Felipe Scolari, gente, desde o início disse que precisava de reforços e que eles poderiam vir do DM. E de lá vieram em alguns momentos. Mas o Grêmio apresenta problemas crônicos em algumas situações e diante disso tem dificuldades. E agora nós vamos colocar para vocês algumas situações que começam a tranquilizar o ambiente tricolor e também, obviamente, o técnico Luiz Felipe Scolari em cima dessas situações. Walter Kahneman é o primeiro ponto que eu vou colocar. Walter Kahneman está totalmente recuperado. Ele tem uma dor crônica no quadril, tem enfrentado dificuldades físicas, isso não permite que ele tenha uma base de treinamentos forte, ele acaba respondendo isso dentro do campo com dificuldades físicas, também no campo da preparação física, não só na fisioterapia e na parte médica, e Walter Kahneman, portanto, parece completamente liberado e vai estar à disposição de Luiz Felipe Scolari no jogo contra a equipe do Ceará. Kahneman é importantíssimo para o Grêmio, pela liderança, pela força, pela forma de jogar, leitura de jogo e, obviamente, por conseguir passar para a defesa uma segurança fundamental para esse jogo. Walter Kahneman, portanto, tem treinado normalmente e foi liberado e deve estar, talvez, em campo, porque isso depende, obviamente, do treinador do Grêmio. Mas Walter Kahneman é, sem dúvida, um dos principais pontos e uma ótima notícia para esse domingo. Além dele, é preciso também citar Churin, Diego Churin, o centroavante, que chegou no Grêmio para ser aí uma espécie de homem de força física, de condição, ele era chamado, esse é um tanque de forte. Pois é, quando chega aqui, joga uma, duas vezes, não conseguiu ter sequência e passou dentro do departamento médico todo o tempo, inclusive também com uma lesão crônica. Mas a notícia também é boa no que diz respeito a Churin. Churin está neste momento liberado e também se incorpora a Diego Souza e a Borja na linha de frente como opção para o técnico Luiz Felipe Scolari. É fundamental para o Grêmio, neste momento, a gente vê Churin completamente recuperado, porque é mais uma opção. Lembrando, esse campeonato o Grêmio não vai conseguir sair dele com um time principal, o Grêmio vai sair dele com um conjunto, com uma força coletiva de grupo. Quando substitui um, entra outro, e Churin passa a ser também uma solução. As pessoas que dizem, o Churin não joga nada, e realmente ele tem muita dificuldade com a bola, só que ele não é tão ruim como apareceu. Por quê? Porque ele não conseguiu nunca ter sequência. Lembrando que Churin foi contratado junto com o Pinares até embora já foi. O Churin permaneceu e fez uma coisa que a gente considera fundamental. Churin disse, eu não saio daqui. Recebeu proposta de muitos clubes e disse, não, eu vou tirar o Grêmio dessa situação. E agora também está à disposição para seguir trabalhando. Outro que está trabalhando normalmente, que esteve no DM, já saiu há um tempo, estava fazendo transição, é Guilherme Guedes. Guilherme Guedes também se incorpora aos laterais esquerdos para ser uma solução para o Grêmio nos próximos jogos. Já fez treinamentos importantes inclusive treinando parte dele junto aos titulares, abrindo um lado o Rafinha e outro o Guilherme Guedes, mas parece estar incorporado. A questão do Guilherme Guedes, para mim, ela passa muito além do departamento médico. Ele vem de uma lesão muscular, mas eu preciso saber o estágio físico dele. Né? Lembrando que o Grêmio está treinando todos os dias pela manhã, não tem folga. A partir de quarta-feira o Grêmio tem uma super concentração, como eu chamei. Agora, Guilherme Guedes, para mim, passa muito por isso. Se ele tiver uma condição física melhor, acho que também agrega e também pode ser um jogador importante. E na linha dos laterais também é preciso relatar, o Grêmio tem um lateral que está lesionado há 2 anos, que é o Léo Gomes, e que parece estar no final dessa questão, mas
que situação esse menino passou lá naquele jogo contra o Atlético Paranaense, ainda na semifinal daquela Copa do Brasil. Agora, muito difícil o que ele está passando, está lutando, trabalha, mas acaba não tendo, não consegue ter sequência. Uma pena, mas é o que está acontecendo. Esse é um jogador que, em princípio, a gente não conta para o curto prazo, mas para a lateral direita me parece que o Grêmio não tem tanto problema, porque tem o Wanderson e também tem o Rafinha. Por fim, Douglas Costa. Douglas Costa, principal contratação do Grêmio neste ano, já passou por uma lesão e agora teve essa outra lesão muscular em meio a um jogo, bem no início daquele episódio, daquele jogo contra o Flamengo, onde o Grêmio vinha bem no jogo. Quando perde o Douglas Costa, ele sente a lesão a 22 minutos do primeiro tempo. O Ferreira entrou, o Grêmio não conseguiu mais ser o mesmo, e depois veio a grande tragédia, a terrível tragédia daquele jogo, aquele 4-0 em casa que nos machuca muito, que nos dói. Sempre que a gente lembra, a gente tem isso. Mas Douglas Costa, a informação é a seguinte: ele ainda não está trabalhando. Até rolou uma imagem, parecia que era ele trabalhando, mas era o Léo Pereira. Então ele ainda não está trabalhando com o grupo, mas é um jogador que nós sabemos que é verdade que ele tem as dificuldades, mas ele é um cara muito forte, é um cara muito dedicado, é um cara que está tentando recuperar, e o Grêmio não espera, pelo menos essa é a sensação, que ele esteja à disposição pro dia 12 às 11 da manhã, no próximo domingo, Grêmio e Ceará, que ele não esteja à disposição, mas a tendência é que já no outro jogo ele possa atuar. Não no meio da semana contra o Flamengo pela Copa do Brasil, que esse é um jogo que o Grêmio já jogou a toalha, não tem o que fazer, mas no outro jogo contra o Flamengo, lá no Rio de Janeiro ainda, pelo Campeonato Brasileiro, segunda rodada do segundo turno, do retorno no caso, a gente espera ter Douglas Costa. Ou seja, seriam 15 dias a contar de hoje, o que é importante para a gente imaginar dentro daquela programação. Se falou em 4 semanas, seriam 3 semanas para ele voltar. É importantíssima a participação de Douglas Costa de volta ao time do Grêmio. Ele pode ser a diferença e a recuperação tem sido muito boa, mas ele ainda não vai, pelo menos essa é a expectativa, talvez ainda não tenha condição física pro jogo, para a decisão contra o Ceará. Parece que temos boas notícias no DM e a gente vai, sempre que possível, trazer isso para vocês. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.